Bom dia. Muito bom dia a todos. É sempre bom estar entre os irmãos e com certeza vocês partilham da mesma sensação que eu. Nós, apesar de estarmos no verão, uma época assim mais leve, hoje proponho-vos refletirmos sobre um tema que não é assim tão leve. Apesar, talvez para coincidir com o verão que ainda não veio, não é? Portanto, há quem diga que o inverno decidiu passar férias em Portugal e portanto, se calhar para coincidir com isso, também estraga-se uma passagem para refletirmos que condiga com o tempo que temos. Mas antes ainda de refletirmos sobre o texto bíblico que eu gostaria de abordar aqui hoje, que já agora posso-vos dizer, para ir abrindo as vossas Bíblias, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, eu depois vou-vos dizer os versículos que nós vamos ler desse capítulo, não vamos lê-lo todo. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão aqui hoje com a ajuda de um dos maiores poetas portugueses, quiçá talvez um dos maiores poetas mundiais, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa viveu na primeira metade do século XX, mas há assim pessoas que, apesar de viverem numa determinada época, é como se antecedessem em muitas décadas aquilo que virá no futuro. Fernando Pessoa tinha este hábito estranho de tentar refletir com base e criar outras personagens, os seus heterónimos. E há um desses heterónimos, considerado talvez dos heterónimos mais próximos de Fernando Pessoa, há quem lhe chama até um semi-heterónimo, isto é, ele na verdade não estava a criar e inventar assim tanto, mas naquilo que escrevia a partir desse personagem, ele retratava-se muito a ele próprio. Um desses heterónimos, ou semi-heterónimos, é Bernardo Soares. E vou ler um trecho, ainda longo, do livro do Desassossego. Este trecho que eu vos vou ler, não se sabe exatamente quando é que ele foi escrito, porque o livro do Desassossego foi escrito em fragmentos, que depois foram compilados após a morte de Fernando Pessoa. Houve um pedaço destes trechos foram editados, ainda em 1914, mas só depois de 1935, quando Fernando Pessoa morreu, o resto foi editado. E nós não sabemos exatamente quando é que este trecho foi escrito, mas foi com certeza antes de 1935, porque foi aí que Fernando Pessoa morreu. O que nós vamos encontrar aqui neste trecho que eu vos vou ler é uma descrição assustadoramente real dos tempos que nós hoje vivemos. E, portanto, estamos a falar aqui de mais de 75 anos depois. Este trecho revela-se muito atual. E, pelas palavras de Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa, nós vamos encontrar uma das características que começamos a ver aqui em Portugal, mas que detectamos muito na Europa. Então diz assim Bernardo Soares: pertence a uma geração que herdou a descrença na fé cristã e que criou em si uma descrença em todas as outras fés. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor que transferiam do cristianismo para outras formas de ilusão. Ilusão segundo aqui o autor. Uns eram entusiastas da igualdade social. Outros eram enamorados só da beleza. Outros tinham a fé na ciência e nos seus proveitos. E havia outros que, mais cristãos ainda, iam buscar a Orientes e Ocidentes outras formas religiosas, com que entretivessem a consciência, sem elas oca, de meramente viver. Tudo isso nós perdemos. De todas essas consolações, nascemos órfãos. Cada civilização segue a linha íntima de uma religião que a representa. Passar por outras religiões é perder essa e, por fim, perdê-las a todas. Nós perdemos essa e às outras também. Ficámos, pois, cada um entregue a si próprio na desolação de se sentir viver. Um barco parece ser um objeto cujo fim é navegar, mas o seu fim
Não é navegar, senão chegar a um porto. Nós encontramos-nos navegando sem a ideia do porto a que nos deveríamos acolher. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a fórmula aventureira dos argonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Sem ilusões vivemos apenas do sonho, que é a ilusão de quem não pode ter ilusões. Sem fé não temos esperança. E sem esperança não temos propriamente vida. Não tendo uma ideia do futuro, também não temos uma ideia de hoje. Porque o hoje para o homem de ação não é senão um prólogo do futuro. A energia para lutar nasceu morta connosco. Porque nós nascemos sem o entusiasmo da luta. Uns de nós estagnaram na conquista alvar do cotidiano, reles e baixos, buscando o pão de cada dia e querendo obtê-lo sem o trabalho sentido, sem a consciência do esforço, sem a nobreza do conseguimento. Outros, de melhor estirpe, abstivemos da coisa pública, nada querendo e nada desejando, e tentando levar até ao calvário do esquecimento a cruz de simplesmente existirmos. Impossível esforço, todavia, em quem não tem como portador da cruz uma origem divina na consciência. Outros entregaram-se atarefados, por fora da alma, ao culto da confusão e do ruído, julgando viver quando se ouviam, querendo amar quando chocavam contra as exterioridades do amor. Viver doía-nos, porque sabíamos que estávamos vivos. Morrer não nos aterrava, porque tínhamos perdido a noção normal da morte. Livro do Desassossego, de Bernardo Soares, semi-heterónimo de Fernando Pessoa. Este livro, desde a década de 80 até agora, já vendeu mais de umas largas centenas de milhares de cópias. Desde a década de 80 até agora. Portanto, tem cerca de 30 anos. Já vendeu umas largas centenas de milhares de cópias. E onde ele é mais vendido, pela sua tradução, é França, Inglaterra, Alemanha. Ou seja, o que é que se passa aqui? Um livro que foi escrito, pelo menos até 1935, foi quando Fernando Pessoa morreu, e que está, desde a década de 80, a ser lido desta forma em países que são centrais na cultura europeia. E o que eu sugiro é que, provavelmente, se nós estivéssemos atentos, se estiveram atentos ao texto, o que provavelmente acontece é que hoje a nossa cultura representa aquilo que no tempo de Fernando Pessoa era uma pequena fração da cultura portuguesa. Uma pequeníssima fração da cultura portuguesa começa a ser hoje a cultura dominante a nível europeu. Uma ausência da fé, um ceticismo profundo e uma consciência que não há propriamente razões objetivas para se poder viver. Então as pessoas vão vivendo no seu cotidiano. Há um filósofo alemão, Heidegger, que tinha também que viveu na primeira metade do século XX, dizia que havia uma forma inautêntica de se viver. E essa forma inautêntica de se viver era não ter a consciência de estar vivo. A pessoa vai vivendo, os anos vão passando. E em certos momentos nós temos a consciência de estar vivo. Muitas vezes diante da morte. Às vezes temos a consciência de estar vivos diante da morte. Mas não só. Mas regra geral, nós encontramos hoje na nossa cultura um ir-se vivendo sem uma consciência própria de se estar vivo. Este ceticismo, todavia, que se começa a enraizar na cultura europeia, um ceticismo que até nós cristãos nos leva muitas vezes a duvidar da nossa própria fé, que até nós cristãos que nos torna um bocadinho mais difícil aprofundar a riqueza da nossa fé. Este ceticismo que começa a crescer na Europa, já cresceu há muito tempo e começa-se a enraizar na Europa e que torna este livro tão atual, o livro do Desassossego de Bernardo Soares, todavia não é assim tão incomum, já havia noutros tempos. E eu gostava que nós pudéssemos então abrir em 1 Coríntios 15. E em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo revela-nos que o cerne da mensagem cristã, que é a morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, a morte de Cristo naquela cruz e a ressurreição,
já fora da cruz. Esse cerne, essa ideia de que alguém pode ressuscitar num corpo que já não morre, porque não podemos esquecer que aquilo que os primeiros apóstolos disseram que aconteceu a Jesus não é que Cristo simplesmente voltou da morte para a vida para depois voltar a morrer a seguir. Ele ressuscitou num corpo glorioso que já não voltaria a conhecer a morte, não é? Portanto, essa ideia sempre foi estranha para todas as culturas. Não é só para a nossa hoje. Quem é que aqui já viu alguém ressuscitar? Podiam ter visto. Mas ressuscitar num corpo glorioso, isso eu tenho a certeza que ninguém viu. Cristo foi o primeiro. Mas também naquele tempo, há 2000 anos atrás, era incomum, não era só incomum, como era inacreditável acreditar-se nisto. Não na ressurreição, mas era inacreditável acreditar-se na ressurreição de um corpo glorioso. E por isso também naquele tempo, o ceticismo ao redor da ressurreição de Jesus também era enorme, tal como hoje. E podemos ver isso em 1 Coríntios a partir do versículo 12. E do 12 vamos ler até ao 22, que diz o seguinte: mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E a vossa fé é inútil também. Sendo assim, fomos falsos mensageiros de Deus. Andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo, sem ser verdade. Uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. E ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Volto a repetir o versículo 19. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Versículo 20. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é garantia de ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem, começou a morte no mundo, e por outro homem começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte. E, unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida. Amém. Em tempos de tanto ceticismo, faz-me bem ler este texto novamente. Faz-nos bem ler estes textos novamente. De facto, o que Paulo revela é que há 2000 anos atrás, na cidade de Corinto, também não era normal acreditar que os mortos ressuscitavam para um corpo glorioso que já não voltaria a morrer. Um dos problemas que eu noto que tenho principalmente com amigos meus que não são cristãos é que eles acham inconscientemente que há 2000 anos atrás acreditava-se em tudo. É esta a visão, é esta a representação, é isto que eles projetam na cultura de há 2000 anos atrás. Não é verdade. As pessoas não acreditavam em tudo. E a fé cristã, quando surge, tem de lidar com o facto da pregação parecer loucura, mesmo há 2000 anos atrás. Parecer loucura autêntica. O que percebemos também a partir deste texto é que se Cristo não ressuscitou, nós somos de facto os mais infelizes dos homens enquanto cristãos. O que é que isto quer dizer? O que é que Paulo está aqui a ensinar? Está-nos a dizer que apesar da nossa fé ter consequências práticas para nós hoje, agora, se nós perdermos o referente, o horizonte de transcendência da nossa vida, nós não entendemos a raiz da mensagem da fé cristã. A nossa vida aqui só se compreende a partir do Evangelho se nós nos abrirmos mesmo em cada decisão que nós tomamos aqui hoje para a percepção de que isto não é tudo. Isto não é tudo. É quase inacreditável hoje acreditar nisso, não é? Tudo à nossa volta está centrado em nós, nas nossas sensações, naquilo que queremos, naquilo que desejamos. Quase ninguém já faz planos para o futuro. E é difícil as pessoas fazerem planos para depois da morte. Se as pessoas já nem fazem planos para daqui a 10 anos.
mais difícil ainda se torna fazer mais para depois da morte. É uma cultura que parece que perde a capacidade de pensar. Com cabeça para pensar, como se diz às vezes nessa expressão portuguesa. Parar para pensar e dizer, não, isto aqui talvez não seja tudo que nós temos. Sabem que no início do século XIX, por exemplo, na sociedade alemã, por exemplo, alguns dos fazedores de opinião que lá existiam, normalmente se chamam filósofos, mas eu prefiro chamá-los fazedores de opinião. Hoje em dia o fazedor de opinião pode ser um youtuber. Acreditavam plenamente que a coisa mais certa na vida era o espírito, não era a matéria, era o espírito. Se nós analisarmos um bocadinho a cultura, nós percebemos que foi a partir do século XX é que começámos a colocar a matéria como referência fundamental. A matéria como referência fundamental das coisas. Seja em que tipo de pensamento nós tenhamos, decisões práticas da nossa vida, nós pensamos sempre na realidade concreta da matéria. Mas a cultura nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E muitas vezes pessoas completamente anticristãs, colocavam o espírito como aquilo que era a coisa mais certa e garantida. Não esta realidade que nós tocamos. Mas, curiosamente, a cultura judaica era muito materialista nesse sentido. Eu quase posso dizer que talvez era a cultura, de todas as culturas de há 2000 anos atrás, que estavam sob o domínio do Império Romano, talvez fosse a cultura também mais cética daquele tempo. Os judeus eram tramados. Eles parece só acreditavam naquilo que viam. O que é ainda mais extraordinário perceber que a história da mensagem da fé cristã surgiu de uma cultura tão cética como esta. Mas percebemos como é que o apóstolo Paulo chega a esta conclusão e percebemos como é que os apóstolos chegaram a esta conclusão, que Cristo tinha ressuscitado, não por meio somente da fé. Vamos abrir ainda em 1 Coríntios 15, mas agora vamos ler a primeira parte do capítulo. E do 1 até ao 9, nós temos uma coisa extraordinária. Eu ainda acho extraordinária. Ainda me arrepio a ler isto. A forma como o apóstolo Paulo descreve a origem da fé, desta fé que nos levou aqui hoje, neste domingo. E vamos ler então 1 Coríntios 15, 1 a 9. Quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal como eu vos comuniquei. A não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Versículo 3. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto. Com efeito, eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vamos analisar aqui um bocadinho este texto e perceber que nesta cultura cética em que nós vivemos, a resposta que nós precisamos para abordar já está aqui nas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo viveu também numa cultura cética, não tão cética como a nossa, mas com características muito semelhantes em algumas dimensões. E perceber como é que a fé cristã começou é fundamental. Reparem no que é que está aqui neste texto. Em primeiro lugar, a partir dos versículos 1 e 2, logo nos iniciais, o apóstolo Paulo é muito claro de que esta boa nova, esta mensagem que é pregada, tem um efeito claro, fundamental, que é a salvação. Esta mensagem que é pregada não só porque Paulo acreditava que era a verdade, mas porque há algo que esta mensagem procura alcançar, e é conceder a salvação que nós todos necessitamos. E nós todos necessitamos porquê? Nós já vimos nos outros versículos que lemos de 1 Coríntios 15, porque em Adão nós todos pecamos. E eu digo por mim, não preciso de culpar Adão. Eu pequei, eu peco.
E, portanto, eu também preciso de salvação. No versículo 3, o apóstolo Paulo repete o evangelho que ele próprio tinha recebido. Isto é, o trecho que nós vamos ler aqui, não foi Paulo que escreveu de acordo com a sua própria cabeça, ele repete o que encontra na igreja que já vai encontrar quando ele se converte. Portanto, Paulo era um perseguidor dos cristãos e quando ele se converte, ele já vai encontrar uma igreja estabelecida e esta mesma igreja estabelecida que lhe vai transmitir ao próprio apóstolo Paulo isto que ele agora aqui escreve. Isto está a partir do versículo 13. É considerado como o primeiro resumo, o resumo mais antigo do Evangelho e provavelmente o registro mais antigo que nós temos sobre uma tradição oral que eram transmitidos de pessoa para pessoa dentro da igreja primitiva. E que diz o seguinte, então, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Eu, se fosse o apóstolo Paulo, pararia aqui. Para que é preciso mais? Então nós não devemos apenas gritar pela fé. Não é só pela fé que a gente deve acreditar. Não é só pela fé que nós devemos reagir a esta sociedade cética em que nós estamos. Então para quê? Está ótimo. Está aqui a descrição dos artigos da doutrina pelo qual nós devemos acreditar pela fé. Portanto, Cristo morreu pelos meus pecados, check, conforme está na Sagrada Escritura, e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Está ótimo, não precisamos de mais nada. Para acreditar não precisamos de mais nada. Mas o apóstolo Paulo faz uma coisa estranha. Para o artigo de fé, porque isto é um artigo de fé, é o primeiro registro, é o registro mais antigo de artigos de fé que nós temos. Paulo continua a escrever, e no versículo 5 ele continua, e diz, apareceu a Pedro, e a seguir ao grupo dos 12, apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos, e em último lugar apareceu-me também a mim, sou quase como um aborto, isto é, o apóstolo Paulo ainda se sentia um pouco culpado, aliás, ele sentia-se culpado, ele depositava essa culpa ao colo de Cristo, e percebia que só pela graça de Deus ele podia ser perdoado, pelo facto de ter perseguido a igreja primitiva, não é? Então ele acha que com uma grande graça, Cristo também lhe apareceu a ele que era o perseguidor dos cristãos, e ele vê isso como uma enorme graça, uma enorme misericórdia da parte de Deus, não é? Reparem, porque é que o apóstolo Paulo coloca uma descrição de a quem a Cristo apareceu, já ressuscitado, depois de enumerar os artigos de fé que são fundamentais para a fé? Porque o apóstolo Paulo percebia, para uma sociedade cética, dizer a cada um de nós que, olhem, basta vocês acreditar, estão com dúvidas, forcem-se mais um bocadinho na fé. Isto não chega. A nossa fé não é uma fé que seja simplesmente uma vontade, alguma coisa para a qual eu embirrei. Eu embirrei para ali e, portanto, fui para ali. Outras pessoas embirram para o outro lado. Não é isso. A nossa fé tem uma origem histórica, concreta, palpável. E é esse lado palpável que o apóstolo Paulo nos quer dar aqui. E que é a origem de nós estarmos aqui hoje. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, aparece a Pedro, aparece ao grupo dos 12, aparece a mais 500 irmãos, e o apóstolo Paulo, a seguir neste versículo, faz uma coisa extraordinária. Ele diz que a maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Por que vocês acham que o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa destas? Para que dizer uma coisa destas? Que estes 500 irmãos, a maior parte ainda vive, apesar de alguns já terem morrido. Por que é que ele está a dizer aqui isto? É como se ele estivesse a dizer, olha, vocês podem não acreditar em mim, mas vão falar com eles. Não querem acreditar em mim? Tudo bem. Mas a maior parte destas 500 pessoas ainda estão vivas. Vão lá falar com eles. E apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Curiosamente, Tiago aqui está a falar do irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Não o apóstolo, Tiago, irmão de Jesus. Que é uma coisa extraordinária, não é? O irmão de Jesus nunca acreditou em Jesus vivo. A família de Jesus, tirando Maria, a família de Jesus não confiava na proposta que Jesus tinha lançado. Alguns chegaram até a considerá-lo louco, como descrevem em algumas partes dos evangelhos. Mas depois de Jesus Cristo morrer, que era exatamente nesse momento quando as pessoas deixavam de gritar nos Messias, é quando eles morriam, da cultura judaica o Messias morto era um não Messias, porque então ele não os tinha livrado do povo romano, portanto não poderia ser Messias. E é precisamente depois de Jesus morrer é que o irmão de Jesus, Tiago, passa a contar-se entre os crentes.
entre os crentes. E aqui o apóstolo Paulo explica porquê. Porque Cristo apareceu a Tiago também, já ressurreto. E por isso é que ele passou a acreditar. Às vezes, quando nós lemos no final do Evangelho de João, o apóstolo Tomé, o malandro ali a duvidar, esquecemos-nos de ler com atenção o resto dos Evangelhos. E percebemos que todos os discípulos duvidaram. Até depois das mulheres terem, de algumas discípulas de Jesus, mulheres terem dito que tinham visto o túmulo vazio e tinham visto ressurreto, os homens não acreditaram. Os discípulos só passaram a acreditar depois de terem contacto com Jesus ressurreto. É isso que está na origem da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui hoje. Podemos abrir em 1 de João, capítulo 1, e o versículo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte. 1 de João 1, 1. Escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. Nós que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplamos e lhe tocamos com as nossas mãos. Esta é a origem da nossa fé. Infelizmente, nós não temos uma máquina do tempo para voltar atrás. Então, nós não podemos fazer como Tomé. Nós não podemos tocar nas mãos furadas, no lado furado de Jesus, nos pés despassados de Jesus. Nós não podemos fazer isso. Mas precisamente porque não podemos fazer isso, somos também ainda mais bem-aventurados. Porque podemos confiar no testemunho que vai passando de século em século. E pela transformação do Espírito também das nossas vidas, nós vamos experimentando esta realidade que nós não vimos, mas que os primeiros cristãos viram, que é Cristo ressurreto. E nós passamos a experimentá-la na nossa vida. Cristo ressuscitou, deu-se a conhecer aos discípulos, não como uma aparição. As aparições não se tocam, nem comem peixinho, como no Evangelho de Lucas está descrito. Não como uma aparição, não como uma visão, não como uma ilusão, mas como uma realidade concreta. Voltando a 1 Coríntios 15, o que é que isto nos quer dizer para nós hoje? O que é que isto representa para nós hoje? No meio de uma cultura onde, usando novamente as palavras de Bernardo Soares, em que parece que pertencemos a uma geração, mais ainda hoje do que naquele tempo, da primeira metade do século XX, em que deixámos de ter a capacidade de acreditar. Deixámos de ter a capacidade de acreditar. Nesta cultura, o que nós precisamos de fazer é rever cada aspecto da nossa vida, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e por fim aqui, ao domingo. E percebermos até que ponto nós acreditamos mesmo que há uma vida depois da morte. Acreditamos mesmo que há uma vida depois da morte? Ou não? Ou isto é meramente o conceito que nós vamos julgando uns com os outros, não é? Num esgrimir de linguagem que utilizamos quando estamos juntos. Acreditamos mesmo na vida depois da morte? Que consequências é que isso tem para a nossa vida hoje? Termino com um outro texto, 1 de João, Evangelho de João, capítulo 14. E termino com a promessa de Jesus. E termino mesmo com esta pergunta. Que no afã da nossa vida, no corre-corre da nossa vida, na nossa mente sempre aberta para as influências externas, o que é normal. Se a vossa mente não estivesse aberta e a minha não estivesse aberta para as influências externas, também não estariam abertas para a influência desta mesma pregação. Portanto, isso é uma coisa boa, não é uma coisa má. Mas no meio de uma cultura e de uma sociedade que já não fala destas coisas, a pergunta que eu vos deixo é: acreditam naquilo que vamos ler a seguir ou não? Encontram o eco? Vocês vão encontrar eco no vosso coração destas mesmas palavras que eu vou ler ou não? E estas palavras são João 14. Jesus disse depois aos discípulos: uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar. Eu vou à frente para vos preparar lugar.
E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. E o caminho para o lugar onde eu estiver já o conhecem. Cristo ressuscitou. Ele é a premissa, ele é o primeiro daqueles que já dormem e de nós que vamos dormir, vamos morrer. Mas ele preparou-nos um lugar. Ele foi-nos preparar um lugar. Temos nós visto a nossa vida aqui hoje, amanhã, nossa vida temos levado à luz, à perspectiva desta mesma realidade, desta mesma promessa? Fernando Pessoa, a última frase que Fernando Pessoa escreveu, e tem uma certa relevância, porque Fernando Pessoa foi um escritor prolífico, não é? Escreveu tanto. A última palavra que ele escreveu um dia antes de morrer, quando ele entrou no hospital, 29 de setembro de 1935. 29 de novembro. Acho que me enganei no mês. Foi novembro. Fernando Pessoa disse o seguinte, ou escreveu o seguinte: não sei o que o amanhã trará. Não sei o que o amanhã trará. A nossa fé deve-nos levar a dizer exatamente o contrário. Sei o que o amanhã trará. Sei o que amanhã trará. Confiando na promessa de Jesus para connosco. E redefinindo as nossas prioridades. E redefinindo os nossos objetivos. A tomada de decisão que nós tomamos relativamente a uma série de assuntos da nossa vida, de acordo com essa promessa. Nós deveríamos dizer: eu sei o que o amanhã trará. Pela graça de Deus, nós podemos dizer isso. Vamos orar? Paizinho, obrigado pelo perdão dos pecados, pela tua morte na cruz. E obrigado pelo teu amor tão grande que nos queres continuamente contigo, não só nesta vida, mas depois desta vida. Senhor, obrigado também pelo dom da fé que tu nos dás pelo teu Espírito Santo. Não uma fé cega, mas uma fé firmada na tua palavra, firmada em razões concretas para sabermos que tu, de facto, és verdadeiro. Obrigado, Jesus, por te teres revelado a nós, mas obrigado, Senhor, também pela forma misteriosa como tu te revelas a todas as pessoas. Senhor, dá-nos a cada dia a consciência da eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.